Fala galera, a professora Tabita aqui com vocês para mais uma aula de biologia para essa turma maravilhosa do terceirão da mediação tecnológica Rondônia, né? Você está comigo desde o início e a gente está aí dando uma boa caminhada dentro dos conteúdos propostos para a unidade 1, correto? E nessa unidade, agora, nesta aula, nós vamos falar de algumas características muito importantes, tá? Que você vai ver uma hora ou outra ali em alguma avaliação externa. Nós vamos falar então de extensões mendelianas e essa é a nossa aula 7.1. Olha lá no quadro. Então você tem aqui, ó, essas extensões, ou seja, aprimoramentos ou como que pode ser avaliado as teorias, né? As leis mendelianas aplicadas agora a algumas formas bem peculiares de heranças genéticas, tá certo? Então nós vamos avaliar os tipos de herança e a gente vai ver que tem variedades, né? Algumas relacionadas ao sexo, algumas não relacionadas ao sexo, ou ao cromossomo X, ou ao Y, enfim. Há algumas interações gênicas que são situações que não estavam sendo previstas por Mendel, tá? A epistasia e também a pleitropia, beleza? Então fica bem antenado. Pega o seu material para que a gente possa, olha aqui para mim, para que a gente possa então dar continuidade ao que a gente vem vendo a respeito de todas as questões de transmissão de características, tá certo? Então você não pode ficar piscando agora não, é hora de concentração, beleza? Professora, por que é muito difícil? Não, mas você precisa saber e entender muito bem o conceito, tá bom? Vamos lá? Para a habilidade dessa aula, nós vamos entender os componentes hereditários, as aplicações aplicadas em engenharia genética, as questões envolvidas, éticas envolvidas, compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada. Agora a gente vai chegar aqui nessa questão de herança ligada ao sexo, restrita ao sexo ou influenciada, tá bom? E identificar as anomalias ligadas a cada herança. Sim, porque a gente vai chegar a uma aula só sobre essa questão dessas heranças ligadas, né, às patologias, às malformações devido aos diferentes tipos de mutações. Joga lá. Então nós temos aí os nossos tipos de heranças. Quais são, hein, prof? Bom, a primeira que nós vamos estar avaliando é a herança chamada HAD. Herança autossômica dominante. Nós verificamos, olha aqui para mim, nós já verificamos que lá nos experimentos de Mendel, 1860, nós já vimos que ele percebeu e foi ele quem deu, né, essa nomenclatura dominante e recessivo em cima daquelas 7 características ou 7 caracteres que ele selecionou para observar na Pisum sativa. E aí ele verificou que as plantas altas eram dominantes sobre as anãs, que as plantas amarelas, sementes amarelas eram dominantes sobre as verdes, e aí ele foi fazendo essa comparação em relação à frequência com que aparecia e estipulou essa questão de dominância e recessividade. Agora, como é que a gente consegue avaliar isso numa árvore genealógica? Ou seja, quando você considera os avós, os pais, os filhos, os netos, tá? E dentro da nosso conteúdo aqui de genética, a gente avalia isso através de uma arquitetura gráfica chamada de heredograma, que é o que a gente vai visualizar, tá bom? Olha lá. Então nós temos aqui o conceito, né? Um fenótipo, então na herança autossômica dominante, um fenótipo. O que é o fenótipo mesmo, professora? É aquilo que você está visualizando, né? Isso vai expressa aquilo que a genética, os genes, o genótipo está interferindo. Ele é expresso da mesma maneira, tanto em homozigotos quanto em heterozigotos. Deixa eu colocar... Nossa, a canetinha hoje está minúscula. Então você vai ter isso aí, tanto para homozigotos. O que é homozigotos? Azão, azão, pezão, pezão.
ou pezinho, pezinho. E para heterozigotos, pezão, pezinho, Rzão, Rzinho, Mzão, Mzinho, tá bom? Vamos aqui. Em um heredograma, a pessoa afetada tem pelo menos um dos genitores afetados. É o que a gente vai observar. Então, presta atenção aqui. Na autossômica dominante, professora, para tudo, me explica um negócio. Olha aqui para mim. Você pode estar com essa dúvida aí. Autossômica, como assim? Eu já entendi o que é dominante, o que é recessivo, beleza. Mas uma herança autossômica está relacionada a quê? Presta atenção que quando vocês viram o conteúdo lá inicial, primeiro ano, segundo ano, vocês viram seres vivos, vocês viram o processo de reprodução, meiose, mitose, enfim. Nesse processo, vocês viram que existe células que são responsáveis, onde ocorre o processo de mitose e tudo, né? Que vão determinar aí as nossas características. Por isso, a autossoma está falando aí, interfere no fenótipo, aquilo que você está vendo, características físicas, certo? Ou seja, ela não vai estar ligada aos cromossomos sexuais. Que nós temos aí 23 pares de cromossomos, numa totalidade de 46 cromossomos para a espécie humana. E aí, lá no cromossomo, no parzinho de cromossomo 23, eles são os cromossomos sexuais, certo? Então, nós estamos trabalhando, quando a gente fala de autossômicos, nós estamos falando de todos os 22 pares anteriores ao 23. Tranquilinho? Então, vamos dar continuidade. Olha lá. Então, nesse heredograma, a pessoa afetada tem pelo menos um dos genitores afetados. O professor afetado, em que sentido, como que acontece isso? A cada geração temos pelo menos um afetado. E aí a gente, no heredograma, você vai entender melhor o que está se falando aqui. Independente da sexualidade, porque não é relacionada ao cromossomo sexual. O indivíduo não afetado não transmite a característica, tá? Então pode acontecer tanto com os homozigotos quanto com os heterozigotos. E nesse heredograma, o que a gente consegue visualizar? Isso aqui é o heredograma, tá, pessoal? Apresento para vocês essa genealogia, onde a gente vai ter, nessa primeira linha, os pais, representando uma primeira geração, aqui na segunda linha os filhos, e aqui, vamos dizer que sejam os filhos dos filhos, né? Tá? Então, cada linha, ela vai representar uma geração. Então, a gente coloca sempre o 1, o 2 e o 3 para representar quantas gerações estão sendo observadas neste heredograma. Quando a gente fala em característica autossômica, certo? Dominante, o que a gente consegue perceber? Uma frequência normalmente, tá? Quando a gente fala de dominância, você tem aí 75% dos indivíduos com aquela característica ali afetada, tá bom? Ah, professora, a senhora falou novamente afetado. E o que são esses afetados? São justamente esses aqui, ó. Deixa eu colocar numa corzinha diferente. Aqui, ó. Afetados. Aí nós vamos ter homens afetados e mulheres afetadas, tá bom? O círculozinho, mulher, quadradinho, o homem. Beleza? Então, quando a gente fala desse heredograma autossômico, o que de cara vai identificar essa autossomicidade? Eita, agora eu inventei uma palavra nova, viu? É a presença de, em cada uma dessas gerações, eu ter indivíduos tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino sendo afetados. Tanto faz na segunda, na terceira, na quarta geração, que às vezes pode vir também. Tá bom? Essa representação. Então, de cara eu já consigo. Se tem todos os indivíduos masculinos e femininos afetados, eu já posso dizer. E se tem uma grande maioria, né, dessa representação, eu tenho várias bolinhas escuras, que são os afetados, tá? Distribuídos aí entre os clarinhos, branquinhos, que seriam os não afetados. Então, já me dá uma impressão de dominância, tá? E a presença de essa anomalia ou essa enfermidade atingir tanto homens quanto mulheres, isso quer dizer que é uma característica autossômica. Tranquilo? E outro detalhe importante.
Todos os filhos, os pais, na verdade, dos afetados, ele tem que ter pelo menos um. Olha aqui, ó. Esse homem é filho desse casal e o pai é afetado. Aqui, essa menina, ela é afetada e ela tem a mãe também afetada. Então, isso é uma característica também. Todo afetado, ele tem que ter pelo menos um dos genitores também afetado e a proporção abundante vai ser representar aí essa dominância. Ok? Exemplos de característica ou de herança autossômica dominante. Nós temos aí a polidactilia. Você consegue observar... Opa, o que foi que aconteceu? Você consegue observar aqui... Deixa eu ver que pincel tá aqui. Deixa eu amarelinho mesmo. Você consegue observar aqui, ó, que existem 2 dedinhos, né, juntinhos. Então, nas nossas mãos, nós sabemos que nós temos 5 dedos, mas pode acontecer, olha aqui, de vir os 2 dedinhos juntos, representando aí um 6º dedo, tá? Ou a dentinogênese imperfecta, que é a herança, né, passada aí pela aquisição da dentição do homem, arcada dentária herdada aí do pai, e a dentina que vai formar essa parte esmaltada do dente é originada da mãe que teve essa imperfeição genética, tá? E isso é uma herança autossômica, porque você está visualizando, tá? Essa dentição mal feita, né? Mal expressa, assim, não tá alinhada, né, gente? A nossa dentição não é assim, tá? Então, tem essas imperfeições. E também na questão da quantidade de dedos que representa aí a polidactilia. Tudo bem? Então, vamos caminhando. Aí nós temos a herança autossômica recessiva, o RAR, ok? O RAD e o RAR. No RAR, você também vai ter somente indivíduos, né? Aliás, você vai ter essa herança sendo passada tanto para homens quanto para mulheres, que é o que caracteriza ser autossômica. Mas e o recessivo, prof? Então, olha lá, expressam-se apenas em homozigotos. Lembra que lá no dominante vai estar tanto para os heterozigotos quanto para os homozigotos. Aqui vai apenas para os homozigotos, que, portanto, devem ter herdado um alelo mutante de cada genitor. Então, esse alelo mutante, vamos dizer que seja... Opa! Vamos dizer que seja... Meu Deus, cadê a borracha? Aqui. Vamos dizer que esse gene mutante seja azinho, né? Ele está herdando, se acontece só em homozigose, aí vai ser o gene mutante. Professora, mas esse gene mutante, ele é homozigoto, heterozigoto, tá? Não vai interferir, ele tem que ser homozigoto, igual. Pezão, ou pezinho, certo? O risco de seus filhos receberem um alelo recessivo de cada genitor e serem afetados é de 1/4. 1/4 é aqueles 25% que nós já trabalhamos em outro momento, né? Tá? 1/4 vai ser os 25% ali. Ou seja, daquelas 4 representações que nós fazemos os cruzamentos, lembra do quadro de Pinet, ou de Punnett, onde vocês têm os 4 quadrozinhos, um deles só vai ser o afetado, então representa os 25%, tá? Podem ser transmitidos nas famílias por numerosas gerações, sem jamais aparecer na forma homozigótica, ou seja, vai saltar gerações, independe também da sexualidade, justamente porque é uma herança autossômica, tá bom? Quando ele fala aqui que jamais pode acontecer, dessa característica aqui mutante, jamais aparecer numa das gerações. E aí, por isso que ela salta, tá? Então, isso é uma observação muito interessante quando você está trabalhando com heredogramas. Existem todas... Olha aqui para mim. Em toda regra tem exceções, tá? Quando a gente fala aqui de algumas características, às vezes você vai dizer assim, ah, mas não bateu bem legal com o que foi conceituado. Preste atenção. Ele vai jogar um heredograma para você, mas na questão, no enunciado da questão, ele vai te trazer alguma informação da doença, tá? Se é hemofilia, se é daltonismo.
E aí você já vai fazendo diferenças. Ah, essa daqui ela é restrita ao sexo. Ah, não, essa daqui ela é ligada ao cromossomo X, então ligada ao sexo. Enfim, você vai fazendo algumas diferenças e outras observações além das que a gente está colocando aqui para vocês. Tudo bem? Joga lá no quadro. Então você tem aí, ó, a herança autossômica recessiva. De cara, eu já consigo observar que os pintadinhos, eles ocorrem numa menor ou uma maior quantidade? Menor. Então já expressa essa questão da recessividade, tá certo? Outra situação que você tem, que não é obrigatório o filho afetado ter o pai também afetado, como acontecia lá na dominante, tá? É uma característica também essa doença. Então, a frequência com que esse indivíduo vai aparecer afetado é de quanto? 25% ou um quarto. E ele tem essa característica recessiva, tá bom? Vamos seguindo? E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. A anemia falciforme, que é essa que vai alterar a conformação das nossas hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, tudo isso é glóbulo vermelho. E aí elas vão ficar com esse aspectozinho de foice. A gente sabe que as nossas hemácias, juntamente com as nossas hemoglobinas, são responsáveis por transportar o nosso oxigênio, transportar o sangue e tudo que está ali dentro do sangue, tá? Então, quando você tem essa má formação, a questão, né, de você ter essa enfermidade causada no sangue vai causar, então, o não funcionamento sanguíneo. E isso vai ocasionar, essa questão dessa anemia forte, tá? A fenilcetonúria também é um exemplo de autossômica recessiva. A zigodactilia, que é essa questão de as membranas interdigitais, elas não se separarem, porque quando você é um bebezinho lá no útero da sua mãe, elas estão bem unidas, e aí elas vão gradativamente sendo regredidas, absorvidas pelo corpo e separando as tuas falanges, né, os teus dedinhos, tá bom? Só que nessa questão aqui você não vai ter esse processo acontecendo, ele vai ter que ter a ação cirúrgica, a intervenção cirúrgica. E também a alcaptonúria são exemplos de heranças autossômicas recessivas ou RA. Ok? Vamos caminhando. Herança ligada ao sexo. Agora, presta atenção. Agora a gente vai ter aquelas que vão estar ligadas ao par de cromossomos. Lembra, por isso que a gente fala de conceitos, né, inicialmente. Lembra quando a gente estava falando do cariótipo? Não, professora. Ô, meu pai, vamos lá. O cariótipo, você coloca lá todos os cromossomos do indivíduo, que são os 46, então eles vão estar os parezinhos. Você vai unir os 23 parezinhos. O 23º corresponde ou ao XX ou ao XY. Se for XX, vai ser menina. Se for XY, será menino, certo? Então, a gente vai estar falando desses cromossomos agora que estão aqui, certo? Nesse par 23, dentro do cariótipo. Belezinha? Vamos continuar? Olha lá no quadro. Então, a ligada ao sexo, o gene transmissor da característica encontra-se acoplado ao cromossomo X. E como ele está acoplado ao cromossomo X, existem situações, né, que no Y não vão estar acontecendo. Então, olha lá. Ela é uma exceção mendeliana. Por quê? O Mendel não falou que para a característica ou caractere se manifestar, eu preciso dos dois, né? E aqui no caso você vai ter no homem só o cromossomo X, tá? Interferindo numa determinada característica. Pode afetar tanto homens quanto mulheres, tendo forte expressão, isso aqui é muito importante, tendo forte expressão nos machos. Professora, ela tá acontecendo, ou essa questão dessa alteração aí é acoplada ao cromossomo X, mas lembre-se que a mulher é XX e o homem é XY. Então,
vai acontecer nos dois, porque ambos têm X. Porém, no homem, a expressão é mais forte, tá? Porque se a mulher tiver os genes que vão causar uma deficiência, esse homem só pode liberar para o filho dele o Y e o X afetado da mulher se ela tiver a doença com recessividade, tá? Então vamos aqui. Exemplos da herança ligada ao sexo, nós temos a hemofilia, o daltonismo, a distrofia muscular de Duchenne, que é essa daqui, né, onde a pessoa ela tem fraquezas, né, e a musculatura dela não tem sustentação e essa pessoa vai sempre precisar de um apoio, né, principalmente no decorrer do desenvolvimento, essa criança não vai ter condições de ficar em pé, ela não tem forças na musculatura para sustentar, né, o seu corpo. E a hipertricose epidérmica, daltonismo, que aqui na imagem você está vendo aqui, no daltonismo, a pessoa que é uma doença ligada ao sexo, a pessoa vai ter dificuldades em enxergar determinadas cores, tá? E aí a gente colocou essa ilustração aqui, porque se você que está vendo essa aula não consegue observar que nessas imagens existe uma numeração, então alguma coisa está acontecendo e provavelmente você seja um daltônico, tá bom? Mas se você estiver conseguindo enxergar alguma nomenclatura, perdão, algum número, então tá tudo certo, tá? Quais são os números que você está vendo aí? O 12, professora, enxerguei. E o 74, tá? Tem aí uma numeração, beleza? E aí tem também a hemofilia, que é aquela que a pessoa, né, e uma criança hemofílica na fase de menor idade, quando está na escola, corre para lá, corre para cá, tem que ter muita atenção, porque num choque com outra criança, ela pode sangrar e quando sangra, ela não tem como ficar estancando esse sangue, tá? Ela entra em hemorragia mesmo, pode ser um soquinho ou bateu a cabeça né? A outra criança bateu a cabeça no nariz e vai sangrar e é problema, tá? Então, a herança ligada ao sexo, aí você tem a questão do genótipo para hemofilia. Opa! Então, uma mulher hemofílica, ou a questão genotípica envolvendo a hemofilia, ela pode envolver na mulher 3 situações, tá? Deixa eu colocar aqui em cima, acho que não tem problema não. Vou colocar embaixo, deixa eu colocar embaixo. Vou colocar pequenininho. Então, a mulher XX, tá bom? E aí eu vou colocar as 3 situações para você entender quando a gente for trabalhar algumas questões ali. Então, como é hemofilia, eu vou colocar aqui o H, tá? Então, se ela for Hzão, ela não vai ter doença, tá? Ela vai ser normal. Se ela tiver Hzão, Hzinho, ela é portadora apenas, tá? Do gene que vai causar a hemofilia. Se ela for Hzinho, ela vai ser hemofílica. Perfeito? E no homem, professora, não tem para onde correr, né? Se ele for H, ele vai ser normal. Se ele for Hzinho, ele vai ser hemofílico. Então, se esse homem hemofílico casar com a mulher hemofílica, não tem para onde correr, tá? As filhas vão ser todos hemofílicos. Se esse indivíduo hemofílico casar com essa mulher heterozigótica para hemofilia, então pode ser que a filha deles, vamos dizer aqui, pode ser que a filha herde o H da mãe e o Hzinho do pai. Então, ela vai ser portadora, tá? Ou ela pode herdar o Hzinho da mãe, tá aqui, ó. O Hzinho da mãe e o Hzinho do pai. Aí ela também vai ser hemofílica. Aí tem uma frequência, tá? Para esses casos acontecerem e vai ser aí 25%, tá? Mas vamos seguindo, que a gente tem coisa ainda para ver. Herança restrita ao sexo. Então, presta atenção. Até agora nós vimos, olha aqui para mim, que existem heranças que vão influenciar o fenótipo
que são as heranças autossômicas, estão ligadas, associadas aos cromossomos autossômicos, certo? Aí tem a herança dominante e a recessiva. E existe também as ligadas ao sexo, que estão relacionadas ou acopladas ao cromossomo X, certo? E as agora restrita ao sexo. Você viu que na ligada ao sexo, o homem ou a mulher podem ser afetados, mas vai depender de se essa mulher ou, né, for heterozigótica, porque se ela for dominante, não vai aparecer. Se ela for recessiva, todos os filhos vão ser. E se ela for heterozigoto, aí vai ter uma frequência. Alguns vão nascer normais, outros vão nascer heterozigóticos e 25% apenas afetado. Tá bom? Vamos lá agora para a restrita ao sexo. Olha lá. O gene transmissor está acoplado agora ao cromossomo Y, professora. Só quem tem Y são os machos. Portanto, somente os machos são afetados. Um exemplo é a hipertricose auricular. Graças a Deus que isso acontece nos homens, porque espia aí a situação desse homem, deste jovem. Olha só a quantidade e o comprimento desses pelos auriculares, né, galera? Imagina uma mulher com uns pelos desse tamanho, é complicado, né? Ainda bem que só afeta os homens, então tá valendo, né? Eles não menstruam, tem que ter alguma coisa, né? Vamos seguindo. Olha lá, vocês gostaram, né? Porque realmente menstruação é um negócio penoso. Então, continuando nessa pegada dos heredogramas, falando da herança ligada ao sexo, que eu consigo observar? Ela é chamada também de holândrica, tá? Sexual ligada ao sexo, holândrica. Vocês vão ver essa palavrinha aí em algumas avaliações. Na holândrica, o que eu posso observar? Tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira geração, eu tenho homens sendo afetados. Isso é a mais fácil, quando você olha o heredograma, é a mais fácil de você dizer e afirmar que se trata de uma herança ligada ao cromossomo Y, ou ligada ao Y, tá bom? As outras você vai ter que ter algum enunciado, alguma coisa para você conseguir diferenciar aí. Perfeito? Então vamos lá. E existem as interações gênicas. Agora o bicho vai pegar. Eita, calma teu coração. Então, na interação gênica, é uma outra forma de transmissão gênica onde 2 ou mais pares de genes alelos diferentes se associam na determinação de uma única característica. E aí a gente tem aqui, ó, esse parzinho de cromossomos homólogos e esse parzinho de cromossomos homólogos. Perfeito? A gente lembra que homólogo por quê? Porque um traz o cromossomo do pai e o outro o cromossomo da mãe, com a presença dos genes em cada locus deles ali, tá bom? Então aqui nesse cromossomo você tem, vamos colocar o cromossomo 1 aqui e o cromossomo 2. No cromossomo 1, o par de homólogos 1, você tem o gene Azão, Azinho. E no 2, o gene Bzão e Bzinho. O que vai acontecer? Não é natural para, né, se a gente for pensar nas primeiras e segundas leis de Mendel, isso acontecer. Isso é uma interação entre genes. Esse gene Azinho, que é recessivo, pode se unir ao gene dominante, Bzão, e aí juntos expressarem um caractere, uma característica. Como que é isso, professora? Como é que a gente vai visualizar isso? Um exemplo clássico é das cristas de aves, né? O que vai acontecer? Nós temos fenótipos, que são as características visíveis, e o genótipo. Nos fenótipos, olha o que vai acontecer. A crista nós, isso é uma característica. Ela vai ser expressa quando no genótipo do indivíduo ele tiver um R dominante e o outro gene, no outro cromossomo, exão. Então, a gente está vendo aqui que eles não estão nos mesmos homólogos, eles estão presentes, são genes em homólogos opostos, genes em alelos ou cromossomos opostos, tá bom? Aí aqui, ó, na crista simples, você vai ter, quando o indivíduo tiver
os genes Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, eles vão manifestar essa característica de cristas simples, tá certo? Então, a gente tá vendo aqui, se eu passar um traço aqui, ó, que é diferente do conceito abordado lá por Gregor Mendel, que cada característica é determinada por... Se fosse lá pela segunda avaliação de Mendel, isso aqui ia determinar uma característica, né? E isso aqui uma segunda característica, tá? Como lá a cor da semente e a textura. Mas aqui, como a gente está falando sobre interação, você vai ter esses genes em cromossomos opostos, que não são homólogos, ocasionando, determinando uma característica. Há casos em que o mecanismo de atuação dos genes, a interação gênica, já foi bem evidenciado, como, por exemplo, no caso do tipo de surdez específico na espécie humana, chamado erroneamente de surdo-mudez. O primeiro gene C controla geneticamente o desenvolvimento embrionário da cóclea. Ela é responsável, então, por captar as ondas sonoras e passar para o nervo acústico, tá? E o gene E, então você está falando aqui, gene C vai desenvolver a cóclea. Gene E, responsável pela formação do nervo acústico. Cada um desses genes apresenta seu respectivo recessivo, que não leva ao desenvolvimento de estruturas anatômicas citadas anteriormente. Então, toda vez que eu tiver eles em recessividade, eu vou ter ou a ausência da cóclea ou a ausência do nervo auditivo. Assim, o indivíduo que tem um dos genes recessivos em homozigose, Czinho, Czinho ou Ezinho, Ezinho, será surdo pela não formação da cóclea ou do nervo acústico, respectivamente. O indivíduo Czão, Ezinho é normal, e aí para apresentar surdez, se ele for Ezinho, Ezinho, não aparece o nervo acústico. Se ele for Czinho, Czinho, não vai formar a cóclea. Se ele tiver os dois, nenhum nem outro, tá bom? Vamos continuar. Então, aqui nós temos um quadrinho, e esse quadro você já lembra bem que representa ali o quadro de Pinet, né? E aí você tem o indivíduo normal e o indivíduo surdo. Esse genótipo aqui, esse indivíduo aqui, só pode formar cromossomos E e C, não é isso? Ok, ele só tem E, diferente, e o C, e Czinho, Ezinho. Então, a geração F2, que é aqueles de heterozigotos, vai formar um indivíduo Ezão, Ezinho, no pareamento na formação dos gametas, pareamento dos gametas. Você vai ter Czão, Czinho, perdão. Cadê a borracha? Acontece. Czinho. Então, esse indivíduo aqui, ele vai formar gametas. Ezão, Czão, Ezão, Ezinho, tá? Czão, Czinho, Czinho, Ezão, e é porque tá trocado aqui, mas não tem problema não, tá? E Czinho, Ezinho, tá? O que acontece? Esses são os gametas formados pela fêmea e aqui você vai ter pelo macho. Então, eles são iguais e eu vou distribuir isso dentro do meu quadrinho de Pinet. O que vai acontecer? Eu vou observar a frequência com que ele vai acontecer. Professora, parece a aplicabilidade lá da lei, né? Pois é, se você for contar, você vai ver aquela proporção lá, tá? Olha aqui, ó. Esse indivíduo é único, surdo, tá? Não vai ter cóclea, nem pavilhão auditivo. Esse indivíduo aqui vai ser normal. Esse indivíduo aqui, cadê? Esse indivíduo aqui, ele não vai ter a cóclea. Esse indivíduo aqui não vai ter o pavilhão auditivo. Então, esses genes interagindo vão fazer com que haja essa presença de surdez diferentes entre eles. Vamos falar sobre a epistasia agora. É a capacidade que um gene tem de um determinado locus atuar sobre genes de locus diferentes. É o padrão da herança na qual um gene impede a manifestação de um outro que não é o seu alelo. É inibidor, e o inibidor é chamado de epistático, e o que é inibido, hipostático. Vamos aqui para a gente entender. Então, aqui você tem o parzinho, tá? De cromossomos. Eita, que coisa linda. Aí você tem a dominância, tá? Sobre o recessivo.
Porém, olha o que vai acontecer. Esse gene alelo aqui, ele vai interferir nesse aqui, inibindo ele. Ao inibir ele, há a manifestação do Bzinho, tá? Então, o A vai ser o hipostático sobre esse B, que é o epistático, desculpa. Esse aqui é o epistático. Esse aqui vai ser o hipostático, que está sendo o inibido, tá bom? Vamos lá? Aqui a gente tem casos de questão tanto em serpentes, tá? Que essa característica só vai acontecer por causa dessa epistasia. Se não fosse essa inibição desse gene para causar esse padrão de coloração diferente neles, não iria acontecer. É a mesma coisa que acontece com os labradores, tá? Os labradores, eles só vão manifestar, só tem 3 cores, o marrom, ou amarelo, tá? E o preto, tá? E a questão dos albinos também. E essa questão do albinismo também vai estar presente nas serpentes. Não é uma situação muito comum, gente, por isso que a gente vê com muita raridade. Não é sempre que a gente olha vai no zoológico e encontra um animal albino, tá bom? E a questão da mudança da intensidade de cor nos olhos de uma pessoa com essa característica recessiva, que seria os olhos azuis. Ela vai mudando ao longo do tempo e isso é um tipo de interação também em relação ao ambiente, tá? Relacionado com a epistasia. E aqui a pleiotropia. Do grego pleion, mais numeroso, ou tropos, com afinidade. É o fenômeno em que um par de genes alelos condiciona o aparecimento de várias características no mesmo organismo. E aí a gente tem a síndrome de Lawrence-Moore, tá? Onde você vai ter várias características no mesmo indivíduo sendo afetadas por apenas um parzinho de alelos, tá? Dá para dar uma olhada e verificar direitinho, né, como que ocorre toda essa situação aí. Quais são essas características prevalecentes aí. Tem a síndrome de Marfan também, onde você vai encontrar essas formações, né, de mãos, tá? E esse aprofundamento aí na região do osso externo, né? Ele tem esse... Não é que a pessoa sofreu um acidente, não. Ela já nasce assim devido a essas alterações por esses genes pleiotrópicos, tá bom? E a pupila nessa formação parece um ovalar, né? Tá? E também, tá? Deixa eu ver aqui que tem mais. É isso aí. Galera, então olha só, aqui para mim. Heranças, elas vão ser enunciadas, ou demonstradas nas árvores genealógicas, que a gente vai utilizar aí os heredogramas, onde você vê os casais, os casamentos, as filiações. A gente vai ter uma aula em que a gente vai ver, então, a questão, de toda a descrição desse heredograma. O que a gente pode ter, né, de formatos dentro desse heredograma, tá certo? Mas você precisa lembrar desses padrões de heranças que estão ligadas ao sexo, restritas, às heranças autossômicas e esses eventos que não são muito comuns, mas que acontecem, que vão interferir aí em algumas características das espécies animais também, né? A gente viu ali a pleiotropia interferindo no homem e a epistasia também acontecendo ali, mas com maior frequência entre os animais irracionais, porque nós também somos animais. Tá certo, galera? Então a gente vai ficar esperando a nossa revisão, que vai ser já, para a gente reforçar alguns conceitos. Beleza? Até mais, galera!